Esse é o lado ruim do Canadá. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Este vídeo que foi muito pedido por várias pessoas lá do nosso Instagram, inclusive se você não nos segue por lá, é Canadá Mais Que Um Sonho, te espero por lá também. Então várias pessoas entraram em contato pedindo pra gente falar um pouquinho mais sobre o lado ruim do Canadá, o que será que incomoda as pessoas aqui no Canadá. Então eu peguei a resposta de várias pessoas, ou seja, não é apenas a minha opinião, mas sim o compilado de algumas coisas que as pessoas tendem a achar ruim aqui no Canadá para trazer para vocês. Lúcia, por que você está falando que é ruim num vídeo aqui no YouTube? Significa que eu irei me incomodar com isso? Não necessariamente. Então, como eu falei para vocês, várias pessoas acabam citando esses pontos como algo ruim na vida deles aqui no Canadá, especialmente no começo, nessa mudança, né, do Brasil para o Canadá, mas não necessariamente que eu estou comparando com o Brasil. Então, essa é uma questão muito importante de ser frisada, porque as pessoas tendem a ouvir o lado ruim e elas falam: ah, mas no Brasil é pior. Não tem como você colocar na balança no Canadá é pior, no Brasil é pior, porque existe o todo que a gente precisa observar. Talvez esse ponto em específico no Brasil seja pior, mas aqui no Canadá ele acaba se tornando o lado ruim. Por quê? Por causa dessa discrepância entre os dois países, essa diferença entre os dois países. Então eu não estou dizendo, no Brasil é pior, né? Então não veja com esses olhos, porque vai ser melhor para você conseguir enxergar esses pontos com clareza. Tenta analisar uma pessoa que está aqui no Canadá, ela está vivendo todo o lado bom do Canadá, né? Assim, o que é o lado bom? O lado bom é os motivos pelos quais vocês estão querendo vir morar aqui no Canadá. Então, quando eu falo o lado ruim, não necessariamente que eu gostaria que você enxergasse, mas no Brasil é pior. E sim, tente visualizar com os olhos de uma pessoa que já mora aqui no Canadá. E começando o lado ruim, vamos falar sobre carreira. Lúcia, como assim carreira? Pois é, muitas pessoas acabam relatando que este é um ponto ruim nesse processo de mudança do Brasil para o Canadá, porque muitas pessoas acabam não conseguindo se adequar ao mercado de trabalho. Então, por exemplo, uma pessoa que trabalha em uma determinada posição profissional no Brasil, muito provavelmente, dependendo do nível de inglês dela, da questão profissional dela, tanto de tempo, os anos de experiência como profissional no Brasil, enfim, várias questões relacionadas ao background profissional dela, muito provavelmente aqui no Canadá ela vai ter que fazer uma adequação profissional. E é essa adequação que acaba sendo um ponto ruim para a pessoa, porque ela não vai sair do Brasil e necessariamente ocupar o mesmo cargo aqui no Canadá. Então, às vezes, ela precisa passar por um processo para então ela conseguir alcançar essa posição profissional aqui no Canadá. E isso leva tempo. Então muitas pessoas julgam ser ruim porque elas não estão dispostas, né, a passar esse tempo tendo que fazer essa adequação profissional para ocupar o mesmo cargo que elas tinham no Brasil. Então, para muitas pessoas, carreira, adequação profissional é um lado ruim aqui no Canadá. Lúcia, isso significa que vai ser assim para mim também? Não, não enxergue com esses olhos. Para algumas pessoas para outras pessoas pode ser muito melhor. Pode ser que o background profissional dela seja algo extremamente positivo para o Canadá, que ela consiga posições melhores, salários melhores aqui no país. Então, quando eu falo ponto ruim, não pense necessariamente que vai ser ruim para você também. Tenha isso em mente. O segundo ponto é usuários de drogas. Lúcia, mas no Brasil é muito pior. Olha como que tá a Cracolândia. Lembra? Não tente comparar com o Brasil, porque muitas pessoas acabam saindo de regiões que não têm a realidade da Cracolândia. Muitas pessoas não vivenciaram essa questão dos usuários de drogas, eles nunca viram isso. Elas vivem numa condição completamente atípica. Quem mora no interior do Brasil, mora talvez ali no sul do Brasil, em algumas cidades menores, talvez a pessoa nunca tenha vivenciado a realidade de ver usuários de drogas pelas ruas. Então, aqui no Canadá, na quase totalidade das cidades do país, você vai encontrar usuários de drogas nas regiões centrais do Canadá. E para muitas pessoas, isso é uma visão
ruim, porque de acordo com a realidade que elas tinham no Brasil, vivenciar isso realmente é algo diferente, porque a pessoa, ela pensa que isso não teria num país como no Canadá, que não teriam usuários de drogas nessa proporção aqui no Canadá. Mas infelizmente, inclusive, tem documentários sobre isso, reportagens sobre isso. Se você quiser até, eu vou deixar alguns links na descrição de documentários em inglês feitos aqui no Canadá, que eles mostram essa realidade, para que você, antes mesmo de chegar aqui, você saiba que existe sim este lado. Então, para muitas pessoas, isso é algo ruim. Só que, obviamente, para uma pessoa que veio de uma realidade de São Paulo, Rio de Janeiro, onde você enfrenta violência diariamente, né? Para essas pessoas, isso que tem aqui no Canadá é algo muito pequeno, tanto que não incomoda elas, porque a realidade que elas tinham no Brasil realmente era muito pior do que isso que tem aqui no Canadá. Mas para a grande maioria das pessoas, isso é realmente um incômodo. O terceiro ponto são desastres naturais. Não se fala muito sobre isso, mas isso não significa que não aconteça. Assim como no Brasil tem as enchentes, os deslizamentos de terra, aqui no Canadá, infelizmente, também tem os desastres naturais. E isso, obviamente, é o lado ruim do Canadá. Vamos lembrar novamente, não se compara com o Brasil. Só estou pontuando que aqui no Canadá tem essas questões. Inclusive, aqui na minha cidade, eu moro na cidade de Ottawa, que é a capital do Canadá. Ela está localizada na província de Ontário. No ano passado, em 2022, nós tivemos um evento chamado Derecho. Ele é como se fosse um tornado e ele passou aqui por toda a cidade. Até vou deixar algumas imagens aqui para vocês. Levantou árvores, arrancou árvores com as forças do vento, destelhou várias casas. Então a cidade ficou sem energia elétrica por um bom tempo. Nós também tivemos aqui freezing rain, que nada mais é do que uma chuva congelada. A cidade também ficou por um bom tempo sem energia elétrica. Isso é algo muito interessante de se pontuar, que muitas pessoas acham que essas coisas não acontecem aqui no Canadá. Ah, pessoal, metade da cidade ficou sem energia. Pois infelizmente acontece. O que eu vejo como positivo é a ação do governo em solucionar, não apenas o governo, né, mas das empresas, em solucionar essa questão o mais rápido possível. Então, em poucos dias, a questão da energia elétrica ela foi restabelecida aqui na cidade. Muitas árvores foram recolhidas, enfim, houve toda uma ação da comunidade para que tudo fosse organizado novamente da forma mais rápida possível. Tem também a questão do furacão. Ali na região do Atlântico é muito comum de acontecer furacão. Quando eu digo muito comum, não é que acontece uma vez por mês, tá? Quando a gente fala assim, nossa, é muito comum, meu Deus, acontece sempre. Calma, não é bem assim. Não é bem assim. Desde que eu moro aqui no Canadá, desde 2019, ocorreram 2 eventos de furacão ali na região do Atlântico, que eu me recordo, né, neste momento, 2 eventos que foram, assim, bem marcantes. O último evento aconteceu também no ano passado, e eu até fiz um vídeo aqui no canal que está na Road Trip por Prince Edward Island. Eu mostrei em um dos vídeos como que estava a situação da cidade. Realmente foi bem impactante para os moradores, até porque é uma ilha pequena aqui do Canadá, porque até rochas foram arrancadas de tão forte que foi a ação dos ventos. Até cidades em Porta Basque, em Newfoundland, que é a província também ali da região do Atlântico, casas foram arrancadas. Então realmente é um evento muito forte e é interessante que você saiba, que você pesquise mais sobre isso. E essa aqui é a minha intenção com os vídeos aqui no YouTube, que eles sejam insights para que você pesquise mais sobre as questões do Canadá e saiba que furacão é uma delas. Um outro ponto, não sei se você já ouviu falar sobre isso, o The Big One, que muito se fala ali da região de Vancouver, muito se comenta da região de Vancouver, várias pessoas falam que não morariam ali na região da Grande Vancouver por causa da questão do Big One. Então, só para vocês saberem também, pesquisem mais sobre isso, porque é interessante. Um outro ponto, há pouco tempo atrás, poucos dias atrás, inclusive, houveram as queimadas aqui no Canadá. Também é muito comum de acontecerem
as queimadas. Até várias pessoas lá no Instagram perguntaram, mas como que acontecem essas queimadas? É a ação do homem? Não. Para acontecer uma queimada, existe o triângulo do fogo, né? Para quem não sabe, eu era bombeira, né? Então, se você é bombeiro, você vai entender um pouquinho mais sobre isso. Mas para acontecer as queimadas, existe o triângulo do fogo. Então, você precisa dos 3 elementos do triângulo para as queimadas acontecerem. E aqui no Canadá, a ignição dessas queimadas geralmente são os trovões. Então, há o tempo seco, vem o vento trazendo oxigênio, existe muito material combustível, que são os galhos secos, né? Fica ali no meio das florestas, então tem muito galho seco, tempo seco, vem os ventos fortes e vem o trovão, que acaba sendo a ignição. Então esse é o ponto de partida para a maioria das queimadas aqui do Canadá. Especialmente nos parques que existe aqui do país, assim como aconteceu na região de Alberta. Então ali houveram muitas queimadas, região de Saskatchewan também, aqui no Quebec teve queimadas, em Nova Scotia houve queimadas, inclusive a queimada do Quebec, da região ali do Quebec, chegou a afetar a região dos Estados Unidos. Então várias pessoas em Nova York estavam reclamando sobre a qualidade do ar, como que estava visualmente falando a questão das queimadas. Vou até deixar algumas imagens aqui para vocês, porque realmente, infelizmente, acontece. Não é todo ano que acontece e, infelizmente, neste ano, no ano 2023, está sendo com uma maior frequência e antes mesmo do que o período normal das queimadas, que é ali em julho, quando a gente tem temperaturas mais altas, né? Mas é bom você realmente saber, existem regiões do país onde isso é mais comum, essa nossa região aqui de Ontário, Quebec, enfim, não é tão comum de acontecer como ali a região das pradarias em British Columbia. Então é interessante que você pesquise mais sobre essa questão dos desastres naturais também, porque é um ponto que muita gente julga ser ruim. Então é importante que você saiba sobre esses eventos, sobre esses desastres naturais, para que você consiga escolher o melhor lugar para você morar aqui no Canadá. Isso não significa necessariamente que você não será afetado por um ou outro evento. Por exemplo, a questão da chuva de granizo, questão das enchentes, questão das queimadas, dos furacões, dos tornados. Então isso acontece em várias regiões do Canadá e é preciso que você saiba e é recomendado que você pesquise sobre isso antes mesmo de você escolher um lugar para você morar aqui no Canadá, porque senão lá na frente, lá depois você vai dizer que você não sabia. Então realmente pesquise, não apenas sobre custo de vida, sobre questões de escolas e tudo mais, mas também sobre esses pontos negativos, esse lado ruim do Canadá. E por último e não menos importante, a questão dos impostos. Pois é, muitas pessoas acreditam que aqui você paga menos imposto, que aqui você não precisa pagar tanto imposto, quando na verdade é o contrário. Pode ser sim que os impostos sobre os produtos e serviços sejam menores do que no Brasil, mas tem também os outros impostos, não é mesmo? Tem o seu imposto sobre o salário, que isso morde uma parcela significativa aí do seu orçamento, dependendo da faixa salarial que você acaba ganhando. Então muitas pessoas acreditam, vou receber um salário excelente lá no Canadá, mas ali no final do mês ela percebe que praticamente 50% do salário que ela supostamente deveria ganhar foi mordido aí pela questão dos impostos. Então é interessante que você realmente saiba sobre esse ponto dos impostos, porque às vezes você entra lá no site para pesquisar sobre os salários da sua área de trabalho aqui no Canadá e você vê $30 por hora. Aí você faz as contas, né? $30 por hora, vou trabalhar 8 horas por dia, 40 horas semanais. Uau, vou ganhar tudo isso de salário. Quando, na verdade, boa parte desse salário, ele será destinado aos impostos. Então, é importante que você realmente se atenha à questão dos impostos. E isso também, cabe lembrar, difere de província para província. Olha aí, saber escolher a melhor província para morar também acaba influenciando no quanto você vai ganhar de salário no final do mês. E para muita gente esse é um ponto ruim aqui no Canadá, especialmente tem algumas províncias onde você acaba pagando mais impostos, só que até nessas províncias existe um aviso, por exemplo, a província do Quebec. No site da província do Quebec, eles acabam realmente até falando que, por mais que se pagam muitos impostos, por mais que você pague muitos impostos,
esse imposto ele é revertido para a sociedade. Então você tem parquinhos por todos os lados, você tem subsídios para a questão dos filhos, né? Filhos que precisam ir na garderie, na creche, né? Então você acaba tendo subsídio do governo. É uma província que acaba ajudando muito a família, então eles usam até esse argumento ali no site oficial. Você paga sim muito imposto por aqui, mas esse imposto ele é usado realmente para voltar como benefício para a sociedade. Então, muita gente pontua que é um lado ruim do Canadá. É importante que você pesquise, mas por outro lado, como muito se fala aqui no Canadá, esses impostos são utilizados para voltar como benefícios para a sociedade. E se você está assistindo esse vídeo e mora aqui no Canadá, você tem um ponto ruim, um lado ruim aqui do país que você quer compartilhar com as pessoas que ainda estão no Brasil, ou talvez Portugal, Angola, essas pessoas que querem morar aqui no Canadá, escreve aqui nos comentários. Eu gosto de dizer que esse ambiente, aqui o nosso espaço do YouTube, ele é um ambiente colaborativo, onde você pode colocar a sua opinião, que ela vai ser muito bem-vinda, e isso, querendo ou não, é um espaço de pesquisa para várias pessoas. Então você coloca a sua opinião aqui, você vai dar a chance para as pessoas que estão no Brasil conhecerem outros pontos de vista. Então escreve o seu comentário aqui, comenta sobre esse lado ruim que você julga ter aqui no Canadá. E lembrando, não necessariamente porque essas pessoas estão dizendo que esse é um ponto ruim que você deva observar dizendo, mas aqui no Brasil é muito pior. O Brasil é um país grande, tanto quanto o Canadá. O Brasil é o 5º maior país do mundo e o Canadá é o 2º maior país do mundo. Então, quando a gente aponta, esse é um ponto ruim do Canadá, de que região do Canadá? De que cidade do Canadá? Ou isso é um ponto ruim no Brasil? De que lugar do Brasil? Qual região do Brasil? Então é sempre bom ter isso em mente. Quando a gente fala Canadá, é para deixar as coisas mais fáceis aqui, mas a gente entende que o Canadá é o 2º maior país do mundo e que as coisas diferem muito de província para província, tal como o Brasil também é um país muito grande e as coisas de norte a sul elas diferem muito. Tendo isso em mente, eu desejo que você pesquise mais sobre o Canadá, não apenas aqui nas redes sociais, mas que você procure sites oficiais, procure os sites de notícias para você se informar cada vez mais sobre o país antes de você chegar aqui no Canadá. Porque quando você chegar aqui, certamente a realidade vai ser bem diferente do Brasil e por isso você precisa estar preparado. Então, se você é novo aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo. Eu espero que você tenha gostado do nosso vídeo. Se você gostou, já deixa o seu like aqui para nós. Seu like é muito importante para que o YouTube compartilhe cada vez mais o nosso vídeo aqui na plataforma. Se você é novo também, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. Tem um botão aqui do lado, clique nele e do lado tem um sininho. Se você clicar nele, você vai ser alertado sempre que nós postarmos novos vídeos. E nos vemos no próximo. Tchau, tchau!